Você sabe qual exatamente o percentual de multa você pode cobrar para o seu cliente passageiro de avião, aquele cliente da sua agência de viagem que pediu para cancelar voluntariamente a passagem que comprou com sua agência? Você sabe quanto você pode cobrar de multa naquela solicitação de cancelamento? 10%, 20%, 50%. Será que você pode vender uma tarifa não reembolsável e na hora que o seu cliente solicitar o reembolso, mesmo sabendo que era não reembolsável, ele pode exigir algum valor de volta? Então, por isso que eu vou te convidar para assistir agora uma aula do nosso treinamento Agência Protegida. Olha aí! E começando a falar sobre os problemas que a sua agência pode enfrentar no dia a dia. E a gente selecionou os principais problemas que você pode aí ter de obstáculo e como resolvê-los. E como é que você selecionou esses problemas, Geraldo? Já falei lá no início que a gente já ajudou mais de 1.200 agências de viagens até esse momento, tá? Só na assessoria Turismo Blindado a gente cuida de quase 400 agências hoje, nesse momento. Então, toda semana a gente tem consultas, nós temos defesas para fazer em processo e a gente sabe quais são os causos das agências. E a maior dor de cabeça em relação a problemas que a princípio seriam bestas é sobre um problema de multa. Esse daqui é um problema grande. Por quê? Porque não existe nada na lei, não existe uma regulamentação que defina quanto de multa uma agência pode cobrar para os seus clientes. Então, digamos que o cliente comprou uma passagem no dia 1º de janeiro, tá? E vai viajar daqui a 90 dias. Ele, depois de 10 dias, quer cancelar essa passagem. Quanto de multa você pode cobrar nessa passagem? Você sabe? Existe algum lugar que você diz isso? Ah, Geraldo, e quando eu vendo a tarifa não reembolsável? Então, eu vou cobrar 100% de multa? Isso é legal? Isso não é legal? Olha só, já te digo de antemão que tarifa não reembolsável, na maioria das vezes, é abusivo, certo? Por quê? Porque causa um desequilíbrio no contrato, na relação de consumo. E eu já falei para vocês que na relação de consumo, o consumidor é muito mais protegido porque o código é de defesa do consumidor e não do fornecedor, certo? Então, quando você está diante, aí, por exemplo, de uma situação dessa, o STJ, no último julgamento, certo? Ele definiu que se tiver faltando 29 dias ou mais, 29 dias ou mais, a multa máxima é de 20. Ficou ruim aqui, mas 20% ali do valor da tarifa da passagem ou do pacote de viagem. Essa regra foi a última regra, né? Foi uma última decisão de uma RESP do STJ, onde nós usamos como norteamento para quantificar o valor das multas em cada tipo de cancelamento. Por quê? Porque na regra atual, no judiciário, na legislação, não existe uma tabela de quanto você vai cobrar de multa para o seu cliente. O que existe é que você não pode trazer desequilíbrio nem trazer nada abusivo. Então, essa questão do tarifa não reembolsável é abusivo? Na maioria das vezes vai ser sim abusivo, mas a gente já vai falar se você vai continuar trabalhando com tarifa não reembolsável ou não aí nas suas negociações. É claro que você não pode levar ao pé da letra tudo, porque quem é que causa a maior abusividade não é você, você apenas intermedia o serviço. A gente já vai falar sobre isso, como você vai lidar na prática cada situação, mas você precisa entender a teoria, porque sempre vai ter aquele cliente que vai brigar
por uma restituição, até mesmo de R$100, de R$50, e você precisa saber como agir em cada situação. Então agora a gente vai trazer a parte legal, a parte que você deve aprender para você saber como agir em situações que o cliente saiba dos direitos e você precisa realmente aplicar o correto no dia a dia da sua agência de viagem. Então, se tiver faltando 29 dias ou mais para a realização do serviço da viagem, a multa máxima não pode passar de 20%, com exceção de alguma taxa irrecuperável, certo? Que você tem ali que pagar de uma multa de cancelamento ou algo do tipo. E isso também, se somando os 20% dessa taxa irrecuperável, não chegue a um valor exorbitante no montante total, porque aí também você não vai poder cobrar essa taxa. Ah, Geraldo, eu vou ficar no prejuízo? Não, calma, a gente já vai chegar lá, você não vai ficar no prejuízo, mas você tem que entender como você vai aplicar as multas quando você precisa saber ali exatamente a maneira correta para você não ter um prejuízo, não ter um processo judicial. Cada caso você vai analisar de forma individual. O que você precisa fazer inicialmente? 3 perguntas. Tá? Você precisa responder 3 perguntas. A primeira é, quando foi a compra da passagem? Certo? Digamos esse exemplo do 1º de janeiro de 2023. Daqui a 90 dias, vamos colocar aí dia 1º de março, né, de 2023, que a viagem seria realizada. Não é isso? Não, 1º de abril. Daqui a 90 dias, 1º de abril. Daqui a 3 meses exatamente, né? Tá certo? Acho que tá. 1º de fevereiro, março, abril. É isso aí mesmo. 1º de abril de 2023. Então, a segunda pergunta é justamente que dia seria a realização da viagem. Então, a realização da viagem será daqui a 90 dias, seria 1º de abril de 2023 e a compra foi dia 1º de janeiro, certo? Então, temos essas 2 datas que você precisa saber, né? Tem que saber o quê? Data da compra. Vou botar aqui 1º de janeiro de 2023 e a data da viagem 01/04/2023. E agora, data do cancelamento. Qual é a data do cancelamento? Aí é que tá. Quando você sabe a data da compra e a data da viagem, o que vai dizer qual vai ser a multa é a data da solicitação do cancelamento, certo? Então, não vou colocar aqui a data porque a gente vai trabalhar com algumas hipóteses. Digamos que a data do cancelamento foi dia 10 de janeiro. Está faltando mais de 29 dias ou menos? Mais. Se está faltando mais de 29 dias, multa máxima de 20%. Se a data do cancelamento foi dia 1º de março, está faltando mais de 29 dias? Tá, então a multa máxima é de 20%. Então, qual é a outra situação que a multa vai passar de 20%? Quando, para a data da viagem, estiver faltando menos de 29 dias. Se estiver faltando menos de 29 dias, qual é o valor da multa? Aí, o que acontece? Se estiver faltando menos de 29 dias, né? Menos de 29 dias, aí a multa, quanto mais próximo da viagem, maior pode ser a multa, certo? E aqui no turismo blindado, o que a gente faz? Cada dia, depois do dia 29, você vai somar 2,5% ao quê? Ao valor inicial de 20%. Então, cada dia equivale a 2,5% cada dia que
de 29 para baixo. Ou seja, digamos que para o cancelamento da viagem está faltando hoje 19 dias para a realização do serviço. RS. Realização do serviço, da viagem. Ou seja, de 19 para 29, quantos dias se passaram? 10 dias, certo? Então, de 19 para 29 se passaram 10 dias. 10 dias vezes 10 vezes 2,5%. Vai dar 25%. Que você vai somar mais os 20. Mais 20 vai dar 45%. Esse valor aqui é a média que você pode cobrar de multa. Ele pode ser um pouco a mais, um pouco a menos. Isso aqui vai ser um norteamento para você saber quanto de multa você vai cobrar se algum cliente reclamão que sabe dos direitos solicitar o cancelamento faltando, por exemplo, 19 dias para a realização do serviço. Ah, Geraldo, e se tiver faltando, por exemplo, a viagem já é amanhã, tá faltando o quê? Um dia. Vamos lá. Tá faltando um dia para a realização do serviço. Então, se passaram 28 dias vezes 2,5%. Não é isso? 2,5 vezes 28. Cadê o cálculo? Deixa eu pegar aqui a calculadora. Vou pegar aqui a calculadora aqui agora para poder trazer essa resposta. Vamos lá. 28 vezes 2,5 vai dar 70. Então aqui a gente tem, faltando um dia, 70%. Mais os 20% que você já podia cobrar. Então, faltando um dia, aqui a gente chega a um valor de 90% de multa. Aqui você já pode cobrar 100%, porque está bem próximo. Veja que esse é um valor norteamento, é um norte, certo? Então, se tiver faltando se o dia da viagem é hoje e você precisa cancelar a sua viagem hoje, daria 92,5% de multa. Ou seja, o que isso quer dizer? Porque se você for ler a RESP do STJ, na verdade, o que ele quer dizer? Quanto mais próximo da viagem, maior pode ser a multa. Por quê? Porque o consumidor, o passageiro, o viajante, não vai dar ali a possibilidade da empresa colocar aquela vaga novamente no mercado se ele quer cancelar um dia antes ou em cima da hora. Então, cobrar 100% de multa com cancelamento em cima da hora não é abusivo, certo? Então, por que a gente criou no turismo blindado esse cálculo? Para facilitar para os agentes saberem aproximadamente qual percentual de multa ela pode aplicar em situações, é claro que o cliente está batendo o pé, está brigando, aquele cliente que já sabe um pouco mais dos direitos. Porque no final das contas a gente vai entender que você não, infelizmente, se você seguir à risca o direito do consumidor, você não vai conseguir trabalhar, porque quem é que traz a abusividade? Não é você, é a companhia aérea, por exemplo. Então, quando você vai fazer uma venda de uma passagem aérea não reembolsável, a gente já vai falar sobre isso. Agora, o principal fator é o seguinte, é você deixar bem claro na comunicação no WhatsApp, onde você vai mandar, que a passagem aérea é não reembolsável. Uma vez, duas vezes. Por quê? Porque você não quer que o cliente corra atrás dos direitos ou que vá brigar, porque você, no final das contas, vai ter o prejuízo para depois ter que entrar com a ação, tá? Já a gente vai falar sobre isso, como você vai atuar na prática e na teoria. Mas aqui a gente está falando o que você deve agir, qual é a maneira correta
certo? Não é que a gente está querendo que você faça nada de errado, não é isso, tá? O que, na prática, você vai ter que seguir por exemplo, a própria ANAC tem uma regra que, ao meu ver, é totalmente contraditória à regra que deve ser seguida. Porque ela fala que o cancelamento com reembolso total é com 24 horas. E o Código de Defesa do Consumidor fala com 7 dias. Quem é a regra que tem mais forte? Que regra deve ser seguida? O Código de Defesa do Consumidor. Então, a agência vai falar isso para o cliente? Vai dizer que o cliente pode cancelar com até 7 dias que vai receber o reembolso total? Com certeza não. Por quê? Não. Porque senão ela vai ter prejuízo, porque a companheira não vai reembolsar ela. A consolidadora não vai reembolsar ela, certo? E ela vai reembolsar sozinha? Agora, se o cliente bater o pé, o que equivale? Já eu vou falar para você o que equivale. Mas, em relação à multa, toda multa você vai analisar o problema no caso concreto, certo? Quando você tiver diante de uma situação de bate-boca do cliente, você sempre vai entender o seguinte: quanto mais próximo da viagem, maior vai ser a multa. Use essa tabela de quê? Abaixo de 29 dias, você vai somar os dias que se passaram até chegar a data da viagem, vai somar 1,5 por cada dia, você vai achar um resultado e aí você soma com os 20% que você já podia cobrar e aí você vai ter uma multa média que você pode cobrar. Nesse caso aqui, faltando um dia, deu 90%, mas aqui você pode cobrar 100% tranquilamente que não vai ter controvérsia, beleza? Você vai estar no seu direito, ok? Aí surge uma outra dúvida: 24 horas ou 7 dias para reembolso total? A regra da ANAC, na sua resolução 400, fala de 24 horas. O Código de Defesa do Consumidor fala ali 7 dias. E o que é que você deve seguir? Vamos lá. A gente tem aqui regra da ANAC, fala 24 horas. E a regra do Código de Defesa do Consumidor, o CDC, ele fala 7 dias para se arrepender de alguma compra feita fora do estabelecimento comercial. A maioria das agências hoje vendem através da internet. É muito raro você encontrar, mesmo que você tenha uma agência física, um cliente comprando ou fazendo pagamento, assinando um contrato ali de forma presencial. Então, digamos que na situação de compras feitas fora do estabelecimento comercial, na internet, um cliente quer cancelar a passagem, está dentro do prazo de 7 dias, ou quer cancelar, está dentro do prazo de 24 horas. Na prática, no dia a dia, o que vai ser seguido é a regra da ANAC. Você, agência de viagem, vai seguir a regra da ANAC, certo? No seu contrato vai ter a regra da ANAC, não vai ter a regra do Código de Defesa do Consumidor. Ah, Geraldo, por quê? Porque as companhias aéreas não seguem o Código de Defesa do Consumidor. As consolidadoras não seguem o Código de Defesa do Consumidor. Você vai colocar isso lá por quê? Para você mostrar que sabe de direito? Não, aí você vai ter prejuízo, certo? A verdade é essa. Agora, calma. E se o cliente contestar, bater o pé, aí eu vou te dizer. Regra da ANAC é uma resolução. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei que nasceu da Constituição Federal. Ela é uma norma supralegal. Em outras palavras, porque eu não quero ficar aqui falando no linguajar jurídico, na hierarquia das normas, essa daqui está aqui em cima, enquanto a resolução está aqui embaixo. Ou seja, na briga, essa daqui ganha de lavada e essa daqui perde tranquilamente. Se você tiver uma ação judicial, o consumidor, na maioria das vezes, vai conseguir ganhar a ação, cancelando a passagem dentro de 7 dias, reembolso total, perdendo a regra da ANAC. Jurisprudência está aí para mostrar isso aí. O que é jurisprudência? É um conjunto de julgamentos, de diversas instâncias e tudo mais, tribunais, que trazem ali um norteamento de decisões. E a maioria das decisões são favoráveis para direito do arrependimento, justamente por conta disso que eu falei, da hierarquia das normas. O Código do Consumidor, a regra da ANAC não pode ganhar do Código de Defesa do Consumidor. O Código do Consumidor vai se sobrepor sempre à regra da ANAC se tiver alguma abusividade. Então, nesse caso aqui, se o cliente contestar, aí você, peraí, esse cliente sabe de direito, ele já entende. Se tem 7 dias, o que você pode fazer para evitar? Olha, um acordo com o cliente tem duas formas.
Ou o cliente já pode acionar diretamente a companhia aérea para buscar a restituição, se for um cliente muito amigo seu, um cliente com relação boa, porque você sabendo disso, você já se previne. E é por isso que, por exemplo, as agências do turismo blindado sempre estão linkadas lá no telefone de suporte para o quê? Tem um problema desse, já entra em contato com o suporte, já entra com ação contra a companhia aérea diretamente. Por conta de qual motivo? Porque senão o consumidor vai entrar contra a agência. E para a agência não ter que restituir o valor, ele já entra direto contra a companhia aérea. Mas o consumidor é brigão, quer o dinheiro de você, a agência, não quer entrar com ação contra a companhia aérea. Aí, nesse caso, você faz um documento, um termo de acordo, falando do direito dele como consumidor e mostrando que ele vai ter direito de receber o reembolso. A passagem aérea pode ser não reembolsável, ou a passagem aérea pode ter algum tipo de multa. Ou você vai pagar a multa para receber o estorno, ou você não vai receber nada se for não reembolsável. Aí, nesse caso, com o documento de acordo, com a comprovação da devolução do valor, você vai ter direito aí depois de ingressar com ação contra a companhia aérea. Beleza? Ficou claro? Na prática, segue essa regra, 24 horas, é claro. Mas brigou legalmente, essa aqui vai ganhar. É injusto? É injusto. Por quê? Porque quem deveria seguir essa regra não era você apenas. Era a companhia aérea que deveria lhe ajudar quando o cliente pede o reembolso. Porque você que tem a relação direta com o cliente. Então, o cliente vai brigar com você inicialmente. Então, é muito difícil ele entender que ele pode entrar com ação direta contra a companhia aérea quando tem uma abusividade dessa. Por isso que é importante você ter ali uma equipe que vai ajudar e que está preparada para esse tipo de caso, certo? Então, beleza. Uma outra dúvida que em relação a multas e tudo mais. E quando eu vendo uma tarifa não reembolsável, Geraldo? A maioria das passagens aéreas em milhas, a maioria das passagens aéreas mais baratas são com tarifas não reembolsáveis. Então, o que eu vou fazer quando eu estiver diante de uma situação dessa? Eu vou vender ou não vou vender? É claro que você vai vender. Só que o que é mais importante nisso tudo é a comunicação com o seu cliente. Vamos lá. Tarifa não reembolsável é abusivo? É abusivo. Por que as companhias aéreas continuam vendendo a tarifa não reembolsável? Me responde aí. Porque continuam tendo lucro. E a maioria das pessoas não reclamam quando vão cancelar para pedir o dinheiro de volta. Então, de 100 clientes, 2 entram com ação para pedir o dinheiro de volta de alguma multa abusiva. Nesse caso, de 100% do valor da passagem, né? Então, o que é que você vai fazer? Para você evitar ações, para você evitar demandas, você vai também fazer o que, Geraldo? Você vai pegar e vai trabalhar a sua comunicação. No seu contrato, você vai ter um contrato ali com tarifa não reembolsável e um contrato quando você está vendendo uma tarifa normal, certo? Com previsão de multa. Por quê? Porque quando você vai vender uma tarifa não reembolsável, o principal fator para que você evite problemas futuros é a comunicação. Então, na hora que você vai apresentar o preço para o seu cliente, você vai falar que esse preço é o mais barato porque a tarifa é não reembolsável. Você vai falar, colocar isso em negrito lá no WhatsApp, em negrito lá no e-mail, e você vai repetir pelo menos 2 vezes essa mensagem de que ele está pagando uma passagem aérea mais barata e que ela não reembolsável e fazendo uma pergunta. Você concorda e aceita que essa tarifa seja não reembolsável? Espere ele dizer sim. Por quê? Porque o comprometimento do cliente contigo, na maioria das vezes, vai fazer com que você evite um processo judicial. Porque as pessoas, diferente do que você pensa, têm palavra. Então, quando ela se compromete, ela colocou lá o sim, ela, na maioria das vezes, você não vai ter um problema. Então, por que as agências têm muito problema? Porque não tem essa comunicação direta e assertiva com o cliente. Então, para você evitar esse problema, quando é uma tarifa não reembolsável, comunicação. Olha que não está no contrato, olha que não está no direito, é comunicação. Por quê? É abusivo, você já sabe que é abusivo. Mas não é você que está impondo essa tarifa não reembolsável. É o prestador de serviço que você está intermediando, geralmente a companhia aérea. Então, ou você joga as regras do jogo, ou você não abre uma agência. E pode ficar tranquilo. Faça desse jeito que você vai ter um mínimo de problema. Quando houver um cliente querendo brigar, aí você vem para tudo que eu te ensinei. Olha a situação, olha o momento do cancelamento, veja quanto é a multa, quanto ele deve receber, para você evitar um processo, diminuir aquele prejuízo
ele já pode ingressar com a ação direto contra o companheiro se ele tiver uma boa relação com você, ou se não, você faz uma devolução ali de um valor aproximado que ele tem para receber de reembolso, e depois você vai ter o direito de ingressar à sua agência, ou você, como agente de viagem, com a ação contra a companheira para poder pedir esse reembolso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula sobre problemas com multas. Nos veremos na próxima aula. E se você gostou desse vídeo, eu gostaria de te convidar para se aprofundar mais na proteção da sua empresa, da sua agência de viagem. É muito importante que você faça o treinamento Agência Protegida. Nesse treinamento você vai aprender a blindar a sua empresa, você vai aprender a como recuperar prejuízos, a como lidar com contratos, ou seja, você vai aprender o dia a dia ali das tratativas com seus clientes, qual a melhor forma de você se prevenir de prejuízos, qual a melhor forma de você se prevenir de prejuízos com os seus fornecedores, como recuperar golpes. Então tudo isso você vai aprender no treinamento Agência Protegida, que é um treinamento que nós disponibilizamos gratuitamente para a sua agência de viagem. Vai estar o QR Code em algum lugar aqui da tela para você falar com o nosso time, para o nosso time liberar o seu acesso, que ele vai ser gratuito, beleza? Está aqui no QR Code ou o link aqui na descrição deste vídeo, beleza? E também segue as nossas redes sociais e o nosso site para que você tenha mais acesso se você se interessou pelo turismo blindado ou se você se interessou pelo nosso treinamento. Acesse para você aprender a nunca mais ter prejuízo, ou se você já teve prejuízo no passado, acesse aí o nosso link para você saber como recuperar esse prejuízo ainda hoje. Vem comigo!